gostar disso. Acho que ele não vai gostar. Ele não vai conseguir entrar? Não sei, nós vamos aguardar, né? Acho que é melhor, né? Porque se não, porque ele não vai gostar. Ele fez a pergunta, não vai gostar nada. Oi, Ah, Joanes. estávamos Oi. esperando você para poder recomeçar. Isso. Então houve alguma queda aqui na internet, Houve, né? mas vocês estão Mas de bom, novo a questão na agora. verdade são duas questões em uma. Uma é a da chamada nova divisão sexual do trabalho, se você identificou isso nesse processo Uhum, da criação dos sim, postos de trabalho. E dentro dessa nova, se a gente pensa uma nova, digamos assim, ou de algo novo, num processo antigo, na verdade, não é que é de divisão sexual do trabalho e desigualdade entre homens e mulheres, aí nós temos um outro elemento, né, que também passou a ser mais identificado, passou a ser mais presente, inclusive nos estudos do trabalho, que são as pessoas LGBT. isso. Então, aí, a lei do salão parceiro, por exemplo, mostrou um processo de terceirização, de uberização, que não deixa de ser, apesar de não ser por aplicativo, de alguém que vai trabalhar num espaço que não é seu, não é? E que tem-se ali uma relação de subordinação com o dono do espaço, que é o dono do salão, por exemplo, Claro, as donas, os donos. sim. Então, há uma nova divisão sexual do trabalho nesse cenário, Uhum, desde a expansão de postos de trabalho que aconteceu, por exemplo, nos governos do PT, com os milhões de postos de trabalho criados, sim. até não é, esse contexto que mostra uma precarização do trabalho feita, sobretudo, sobre mulheres lésbicas, homens gays, Hum. travestis, transexuais, quando se trata justamente do ponto pelo qual começa a reforma trabalhista Sim, no eu acho Brasil. que você mesmo já respondeu a pergunta, quer dizer, você já colocou as dimensões da precarização que muda a divisão sexual do trabalho, as dimensões da entrada dos LGBTs, das lésbicas, etc., no trabalho, a criação de muitos postos de trabalho nos governos do PT, tudo isso modifica, de uma certa forma, a divisão sexual do trabalho. Então, acho que você respondeu com todas as características novas que você deu nos últimos 10 anos, como você disse, né? Nos últimos 10 anos, você está me ouvindo? Tá? Nos últimos 10 anos, houve, de fato, uma série de mudanças, mas eu acho que a gente pode dizer que a divisão sexual do trabalho, houve uma mudança nas fronteiras da divisão sexual do trabalho, mas a divisão sexual do trabalho, ela mesma, permanece, ela continua existindo. Não dá para dizer que a divisão sexual do trabalho desapareceu, porque houve toda uma série de novas características no trabalho das mulheres, no mercado de trabalho das mulheres, etc. Eu dou, por exemplo, o exemplo da pesquisa que foi levada a campo pela Bárbara Castro, da Unicamp, sobre as mulheres que trabalham em teletrabalho, em telemarketing, né, que fazem trabalho, que são profissionais muito qualificadas, com diploma de nível superior, e que trabalham nas suas próprias casas, etc., e dá a impressão de que mudou o trabalho, né, dessas mulheres, porque elas já não estão mais num contexto de trabalho e de divisão do trabalho tradicional. Entretanto, tudo que ela mostra é que dentro da casa as mulheres continuam fazendo o trabalho de casa, as mulheres continuam tendo uma discriminação espacial, os maridos continuam tendo melhor condições de trabalho dentro das suas próprias casas, e acho que a própria pandemia mostrou isso, quer dizer, os lives que eu ouvi sobre a pandemia no Brasil mostram que as mulheres, elas estão em casa, os homens também, então os homens participam mais do trabalho doméstico, mas as mulheres têm muito mais trabalho doméstico do que tinham antes, porque têm que cuidar das lições dos filhos por internet, têm que cuidar de 3 refeições, e que tudo isso não só diminuiu, mas aumentou a carga da divisão, da carga do trabalho doméstico sobre essas mulheres. Esse seria um exemplo que mostra que essas mulheres que a Bárbara Castro entrevistou, mostra que houve uma mudança
no trabalho das mulheres, porque elas não tinham esse tipo de trabalho antes, mas, ao mesmo tempo, a mudança não afeta a divisão do trabalho entre homens e mulheres, cuja fronteira se modifica, mas a própria divisão continua, a própria divisão sexual do trabalho continua. A mesma coisa em relação às mulheres hoje que ocupam, uma minoria significativa de mulheres ocupam profissões antes dedicadas apenas a homens, que é o das jornalistas, publicitárias, médicas, trabalhadoras executivas em bancos e advogadas, farmacêuticas, toda uma série de profissões em que as arquitetas, né, professoras universitárias, toda uma série de profissões em que, hoje em dia, as mulheres têm uma presença minoritária, mas significativa. Há uma mudança, né, na divisão sexual do trabalho, porque há mais mulheres do que homens que estão nesse tipo de trabalho muito qualificado, mas a maioria continua, como vocês disseram, em situação muito precarizada, a maioria continua em trabalhos ligados à saúde, ligado à educação, né? E ligado à higiene, quer dizer, a toda a saúde e todas as ocupações que são normalmente executadas, realizadas dentro do lar pelas mulheres e que, quando se torna professora primária, cuidando de crianças, ou quando você é auxiliar de enfermagem, cuidando de doentes, são trabalhos que são majoritariamente muito precárias, muito mal pagas e que continuam sendo exercidos pelas mulheres. Então, nisso há uma permanência, né? Eu acho que a importante é ver que há permanência e variabilidade na divisão sexual do trabalho e o aspecto permanência através do tempo e através do espaço, em muitas questões, é bastante visível, apesar das mudanças ocorridas tanto na sociedade, quanto na legislação, quanto no tratamento mesmo que se dispensa aos homens, às mulheres, etc. Eu acho que o fato do Joanes ter citado o caso dos LGBT, por exemplo, mostra que é necessário a gente levar em conta que a divisão sexual do trabalho, o próprio conceito da divisão sexual do trabalho se modificou porque, na origem, quando Daniel Kerouac elaborou esse conceito de divisão sexual do trabalho, era divisão sexual do trabalho entre homens e mulheres, entre um homem e uma mulher, enquanto que hoje a gente fala de vários sexos, até Fausto Sterling fala de 5 sexos, né? Então, há toda uma série de mudanças na maneira de considerar essa divisão sexual, porque esse sexo pode ser um sexo masculino, um sexo feminino, pode ser o sexo trans, né? Pode ser uma variedade muito grande, inclusive a própria vários autores hoje em dia mostram que há uma necessidade de pensar uma multiplicidade de sexos ou uma possibilidade de passar de um sexo para outro, como diz a Judith Butler, né? A Judith Butler pensa que o sexo não é algo de determinado e de fixo, que você pode passar de um sexo para outro, dependendo a sua identidade sexual é móvel, a identidade sexual não é algo de fixo. E essa concepção modifica, claro, a ideia da divisão sexual do trabalho, tal como a gente tinha originalmente, como divisão sexual do trabalho entre um homem e uma mulher. Pode ser outra coisa se você entra, coloca no conceito de divisão sexual do trabalho as ideias da Judith Butler, as ideias da Anna Fausto Sterling, etc. Então, acho que isso complexifica o conceito e complexifica não só
a noção, o conceito, mas complexifica a maneira de utilizar o conceito para estudar a realidade empírica hoje em dia, né? Para estudar o que empiricamente nós vemos como realidade nas sociedades contemporâneas. Professor, esse olhar bem mais amplo e complexo realmente é um grande desafio, não é, para todos. E os pesquisadores, não é, pelo menos no campo da historiografia, por exemplo, no ano 2000, nós temos o grupo de trabalho que é sobre o mundo do trabalho dentro da ANPU, né, porque antes era uma temática mais da sociologia, etc. Então, nós percebemos que várias gerações têm tentado compreender essas mudanças, né, e a presença da mulher nesse mundo do trabalho. Então, nesse sentido, eu gostaria que a senhora comentasse assim, o que a senhora diria para as novas pesquisadoras, né? As mulheres que estão exatamente numa graduação, as jovens que estão curiosas para compreender esse mundo em mutação do ponto de vista do trabalho, né? E principalmente num país como o nosso, que ainda mantém essa hierarquização e essa divisão tão rígida, né, nesse sentido. Eu acho que assim as jovens pesquisadoras, de um lado, eu sempre aconselharia, na boa tradição da sociologia do trabalho francesa, muita pesquisa empírica, né? Porque acho que é muito importante aqui em Paris e na França, nas universidades, o trabalho empírico, isto é, a pesquisa empírica, a pesquisa de campo sobre qualquer que seja o assunto. Eu lembro, por exemplo, de uma doutoranda em cuja banca eu estive em Minas Gerais, que trabalhava sobre a mulher na mineração. A mulher na mineração, a mineração é algo de totalmente tradicional, né? Mas o fato da mulher trabalhar na mineração com transporte de minérios, etc., já é algo que você fazendo uma pesquisa empírica, você conhece uma realidade que você não conhecia antes, e fazer pesquisa é trazer novos conhecimentos, né? Então, acho que o conhecimento que você pode ter fazendo uma pesquisa empírica, qualquer que seja o campo, é muito importante. E a segunda questão, que é relacionada à primeira, é que realmente é muito importante você conseguir ter um domínio dos conceitos, né? Isto é, de ter um conhecimento teórico, como vocês, né, devem provavelmente ensinar aos seus alunos, com o cabedal de conhecimentos teóricos que vocês têm, é uma maneira das pessoas saberem como pesquisar, por que pesquisar, né, e por que pesquisar esse campo e não outro, essas pessoas e não outras, e o interesse acho que sempre vem de alguma maneira do gancho que um conhecimento teórico pode proporcionar em termos de interesse por uma dada realidade, né? E aí, acho que concluindo em relação a esses dois pontos, o teórico e empírico, acho que a nossa realidade individual, pessoal, sempre contribui para a escolha da pesquisa, a escolha do caminho, né? Eu, por exemplo, certamente comecei a me interessar por cuidados porque eu comecei a ficar velhinha e comecei a ver que a minha mãe estava velhinha, ela estava precisando de cuidados, então é um traço biográfico, mas eu acho que é um traço biográfico que nos leva a se interessar por coisas que eu não me interessei nos anos quando eu tinha 30 anos ou quando eu tinha 40 anos, quando a minha mãe era muito jovem, e eu também, né? Então, acho que também o fato de que o interesse, por exemplo, pela política ou pela relação entre militância e conhecimento, militância né, e teoria, são coisas que você pode ter ou não ter, dependendo da sua experiência individual, né, da sua experiência de vida. E aí acho que tudo isso entra de uma maneira ou de outra nas suas escolhas. Certamente vocês, se eu pudesse entrevistar a vocês agora, diriam, né, sobre as suas orientações e as escolhas
por que vocês foram por esse caminho, por que vocês escolheram, né, esses temas de pesquisa, esses temas de mestrado e doutorado, né, de onde vem o interesse tanto teórico quanto empírico, né, e de onde vem a participação, digamos, da subjetividade, né, nisso tudo, e por que vocês não escolheram uma outra profissão e foram, né, escolheram ser universitárias e professoras e pesquisadoras, né? Mas acho que não posso fazer as perguntas para vocês, porque não é o acordo, né? Não estamos nessa reciprocidade, infelizmente. Seriam outras entrevistas, né? Por acaso nós estamos em outro projeto, né, Joanes? Exatamente sobre isso, né, no Instagram. E vocês que falam, então. Ele me entrevistou e na próxima semana eu vou entrevistá-lo. É o nosso que pena grupo. que eu não estou no Instagram, porque eu não tenho Instagram. Mas se tivesse... Mas fica gravado, posso mandar o link para você. Então, mande o link. Assim eu terei mais conhecimento sobre vocês do que tenho hoje em dia. Sobre nós sim. Agora, sobre esse cabedal ao qual você se refere, eu acho que hoje a Thelma deve concordar, a gente está tendo uma aula aqui com você. Imagine. Muito, muito rico esse momento, né? E ficamos, com certeza, nós ficamos muito felizes, né, pela sua aceitação, pela sua solicitude nesses tempos de pandemia. Eu sei que na França as coisas têm reaberto, né? Agora está ruim de novo. Está ficando ruim de novo. E no Brasil estamos sem direção, né, como a gente sabe. Sem direção, num carro desgovernado, e estão abrindo o que não havia fechado exatamente como deveria. Exatamente. Então, a gente está abrindo, embora o pico da pandemia não tenha ainda chegado ao pico, né? É o pico permanente aqui. O pico Mas aqui é permanente. As universidades não estão mais contratando ninguém, né? Não está havendo concurso, né? Não. Parou tudo, né? Aqui Concursos no Ceará, públicos. Aqui no Ceará parou tudo, concurso público federal também parado. Eu creio que no Brasil todo a situação é essa. Desde aquele da PEC do Michel Temer, que durante 20 anos não vai ter investimento na saúde, na educação, então... Mas aqui também piora não tudo. fica melhor, não, viu? Porque na educação e na pesquisa tiraram muito dinheiro, tiraram muito recursos. Bom, mas não vamos comparar a França com o Brasil, porque eu acho que o Brasil sempre vai sair perdendo. Não vamos comparar o Macron com o Bolsonaro, porque... Os franceses têm perdido o que conquistaram em termos de bem-estar social. E nós, no Brasil, quando começamos a dar o primeiro passo para isso, logo começamos a perder, né, o que se fala em relação ao golpe de 16, ao golpe de 2016, e toda a política ultra neoliberal que está em curso, né? E agora, com o governo com fortes traços fascistas, tudo piora. Então, o cenário do trabalho... Sim, desculpa, Jones, pode falar. Por nada. Então, o cenário do trabalho no Brasil, como o cenário da educação, como o cenário da saúde, como o cenário da moradia, né, como o cenário do saneamento básico, então tudo, de fato, está num processo de precarização. Se antes houve um processo de melhoria, chegando a alcançar algo previsto na Constituição de Estado de Bem-Estar Social, que é um avanço, o que é muito importante, agora nós passamos a um processo de precarização novamente, ou seja, de piora da vida das pessoas, de exclusão dos direitos, de uma precarização da vida, né? Eu lembro da Butler também, né? A vida precária, né? No trabalho da Butler. E aí, nessa perspectiva, não é só a precariedade do trabalho, é a precariedade de toda a vida. Isso envolve, inclusive, a desrealização e a falta de reconhecimento, né? A desrealização do diferente, a eliminação do diferente, né? O déficit de cidadania, digamos assim, como fala o professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, da UNB, ele se amplia, né, muito mais. Bom, nesse sentido, eu já emendo aqui com a pergunta, né? A gente já está, acho que perto do final da nossa entrevista.
Eu estou considerando aqui o tempo que nós perdemos Sim, com os problemas técnicos, e eu sim. consultei a professora sobre isso, né, de termos um tempo um pouco a mais por conta desse problema que aconteceu no início. Mas, enfim, voltando a esse debate, né, dessa precarização da vida. Então, atualmente, já que você transita, professora, entre Brasil, França, né, como você vê, né, digamos, a precarização do trabalho em relação a esses países? Você colocou um pouco essa questão, né, agora. O Brasil acaba perdendo, né, mais do que a França nesse contexto. Mas a França também tem tido muitas perdas do estado de bem-estar social que foi conquistado pelas lutas sociais que aconteceram na França, né? Então, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. Então, são reformas que estão acontecendo no mundo, em vários países. E como você tem visto, então, as consequências dessas ações neoliberais, né, não só no Brasil, mas na França, considerando que na França também há uma precarização nesse momento. Sim. E nesse contexto, né, como você observa esse movimento que envolve especificidades, um país da América Latina, um grande país, o Brasil, um país, né, com estado de bem-estar social, né, que foi bem estruturado, que é a França, em tempos de neoliberalismo, de política neoliberal global. Eu acho que, quer dizer, né, de fato existe uma política neoliberal global que faz com que, justamente, na França se observe uma reforma trabalhista que tem muita proximidade com a reforma trabalhista que foi implementada no Brasil. A única coisa é que essas reformas não agem sob um cabedal de instituições, de leis, etc., iguais, né? Porque aqui há instituições sindicais, há estruturas sindicais muito poderosas e que, de certa forma, fazem não recuar, mas elas impedem a aplicação como seria desejável para os reformistas, né, de conseguir que essas reformas sejam implementadas. Eu acho que aqui há mais dificuldade para implementar as reformas trabalhistas, embora, se a gente for ler as reformas trabalhistas francesas e latino-americanas, brasileiras, argentinas, etc., a gente veja que os pontos são comuns e a política neoliberal é a mesma num país quanto no outro. Provavelmente a Márcia Leite deve ter falado para vocês sobre isso, porque ela fez uma pesquisa, ou está fazendo uma pesquisa sobre a reforma trabalhista no Brasil, comparando com a França, e ela estudou, portanto, os diferentes mecanismos de reforma implantados aqui na França. A questão é que houve um aprofundamento dessa reforma em relação à universidade, com uma lei que agora está sendo de novo se aventa a votar, mas com a pandemia, com o coronavírus, etc., tudo isso ficou meio paralisado, né? Acabou se colocando entre parênteses, e agora é que vai se voltar de novo a pensar em texto de lei como a reforma da aposentadoria, por exemplo, que era uma reforma bastante contestada pelos sindicatos, porque não pensava mais em termos de antiguidade, né, de tempo de serviço, mas em termos de pontos em toda a carreira que você tem na sua vida, toda uma série de características da reforma que eram bastante negativos para os trabalhadores, e havia realmente uma contestação bastante unânime da parte dos sindicatos, da parte dos coletivos de trabalhadores, etc. E essa reforma também foi suspensa por causa da pandemia e agora vai ser retomada, mas nem se sabe se vai ser retomada imediatamente, porque existem divergências no seio mesmo do governo, né, do primeiro-ministro, que é o novo primeiro-ministro, do presidente, etc. Então, eu acho que você tem razão de apontar que há
algo de global nesses sistemas de reformas, e que ela vai atingir certamente os mais fracos, né, dos dois países, os mais precários, no caso da França, entre os mais precários as mulheres, porque existem toda uma série de legislações no interior da reforma trabalhista que acaba atacando diretamente os direitos das mulheres em relação, por exemplo, à gravidez, a direitos durante o período de gravidez, toda uma série de questões que são relacionadas aos direitos das mulheres e que foram foram postos em xeque com a reforma trabalhista na França. Eu acho que o importante é ver como é que cada um dos países pode enfrentar, né, essas reformas no contexto atual, que é um contexto que ainda exacerba as dificuldades criadas pela reforma para os trabalhadores. Né? Professora, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui. Nós estamos vendo muitas ações de solidariedade, não é, de partilha, da necessidade da gente encontrar e buscar saídas coletivamente nesse momento de pandemia, mas, por outro lado, nós também vemos aí o agravamento, né, dessa distância entre esses mais empobrecidos e os que detêm o maior número, maior condições de vida e, né, de trabalho. Então, eu gostaria que a senhora comentasse assim, o que nós estamos percebendo parece que é uma lavagem cerebral aqui no Brasil de muitos trabalhadores defenderem ainda esse sistema de exclusão, não é? Então, como, na sua visão, vendo desde os anos 60, né, a luta desses trabalhadores mesmo para garantir minimamente melhores condições de vida e trabalho, como é que nós podemos reconquistar ou ocupar mais espaços diante dessa ofensiva global, né, desse obscurantismo, dessas posturas neofascistas que vem tomando força aqui no Brasil desde 2013 e muito fortemente após 2016 com o impeachment da presidenta Dilma. Sim, eu acho que o importante seria haver uma resposta da sociedade civil organizada, né? Porque, na realidade, os movimentos sociais de base, da sociedade civil, etc., estão ainda pouco presentes, e aí acho que é a maior esperança nossa, porque os sindicatos, por exemplo, estão com pouca... Desculpe. Eu acho que esses sindicatos no Brasil, eles têm tido muito pouca presença por uma série de razões, né? E eu acho que os partidos políticos também, os partidos políticos de esquerda, não há uma frente, uma união dos partidos, como seria de se desejar, né? Dos partidos de esquerda. Então, a gente só pode confiar mais que haja um movimento de união da sociedade civil, das pessoas, de coletivos de base. Por exemplo, eu vi que em algumas favelas, né, grandes, houve solidariedade e a organização de coletivos de base, né, dessas favelas, para ajudar e fazer com que toda uma série de ações necessárias que não vinham de cima do governo, etc., pudessem ser organizados pelos próprios moradores dessas favelas. Não sei se existem outros exemplos, mas certamente não estamos mais na situação nem dos anos 60, nem dos anos 70. Quer dizer, eu acho que o momento em que houve realmente um
uma esperança em torno do Partido dos Trabalhadores, um momento em que houve uma força sindical importante dos trabalhadores da ABC, etc. Tudo isso pertence ao passado, né? Acho que não dá para dizer que são coisas que têm uma existência e uma atuação hoje importante, inclusive porque eu acho que a sociedade e a indústria no Brasil mudaram, acho que houve uma desindustrialização realmente bastante grande, com consequências importantes em termos de mão de obra, né, industrial, de força de trabalho que não tem mais possibilidade de se sindicalizar, os informais não se sindicalizam, é muito difícil você ter uma organização pela base de trabalhadores que possam enfrentar uma situação tão difícil como a que nós vemos hoje em dia. E a impressão que a gente tem é que é possível que depois da pandemia a situação volte a ser como antes, isto é, de grande desigualdade social, né? E como você diz, quer dizer, uma situação em que as pessoas que estão em situação muito precária se estejam em situação ainda mais precária e com essa desigualdade igual a antes. E acho que é uma questão assim que é importante salientar, nos estudos sobre cuidado, a gente sempre tinha a discussão sobre o cuidado e a vulnerabilidade. Então, se perguntava, será que as pessoas são vulneráveis ou autônomas? E as teóricas do cuidado achavam que o cuidado a vulnerabilidade era de todos nós, que nós todos somos vulneráveis em algum momento de nossas vidas, então todos temos que ter uma ética do cuidado, isto é, temos todos que lutar para que todos sejamos iguais em relação à vulnerabilidade, isto é, que nos ajudemos mutuamente uns aos outros, que não sejam só as mulheres, não sejam só as pobres, não sejam só as negras, etc., que façam um trabalho de cuidado. E essa questão da vulnerabilidade mudou com a pandemia, porque os homens que justamente achavam que eles eram autônomos, não vulneráveis, etc., os homens ricos, brancos, de classe média, etc., começaram a dizer, nós esquecemos que somos todos vulneráveis, porque face à pandemia, face ao vírus, todos começaram a se considerar vulneráveis, tanto assim necessitando de cuidado quanto necessitando de terapêutica mesmo, de saúde, né, de profissionais de saúde, a começar pelo presidente Macron, que disse somos todos vulneráveis, acho que esquecemos que éramos vulneráveis, e todos agora dizem cuidem-se, né, tomem cuidado, e a questão do cuidado se tornou alguma coisa de bastante central, né, nos dias de hoje. Mas isso vai mudar? Vai mudar a sociedade? Provavelmente não, porque a gente está vendo agora que no desconfinamento as enfermeiras, as ajudantes de enfermagens, etc., pediram um aumento salarial pelo trabalho que executaram e pelo trabalho que elas executam, que isso seja reconhecido. E elas pediram 300 euros a mais no salário delas, porque não gostaram da história de receber um prêmio um prêmio que era mais importante em termos financeiros, mas que era uma vez só e acabou, enquanto que o salário é mensal, né? Aí elas não receberam esses 300 euros que elas pediram por pessoa, mas 185 euros dividido em duas etapas, uma etapa no fim desse ano e uma etapa no ano que vem. E nada em relação ao hospital, porque elas pediram que o hospital tivesse mais leitos, que contratasse mais gente, porque eles não eram em número suficiente, etc. Tudo isso não está sendo implementado. Então, a gente fica se perguntando quais vão ser as lições, né, do que está acontecendo hoje
para os homens públicos, para os governos, para as pessoas, né, e eu acho que, por exemplo, a questão da renda mínima se coloca de maneira bastante evidente. Nós estamos perdendo um programa, um live com a Lena Lavinas, da Federal do Rio de Janeiro, porque ela está fazendo hoje, ela começou às 9h30 daqui, então começou a meia hora, mais ou menos, e o tema é o Instituto de Estudos Avançados lá da Federal Rural do Rio de Janeiro, e a discussão que ela ia propor era sobre a necessidade de uma renda mínima, e isso está se colocando também aqui, etc., e até se colocou porque foi dado, né, no Brasil, uma renda mínima, mas que depois acho que foi muito difícil, porque não tinha um cadastro geral, um cadastro eficiente, depois não tinha dinheiro para o número suficiente de meses, etc. Mas é certo que uma maneira de diminuir a desigualdade social hoje vigente no Brasil seria alguma coisa desse tipo, né? É verdade que desde 91 reivindicamos renda mínima com Suplicy, mas isso não acabou não sendo efetivado de uma maneira regular, né, até hoje, e provavelmente seria uma das formas, porque a desigualdade social é tão grande no Brasil que a gente nem sabe como que de onde começar, por onde se pode resolver esse problema, e certamente alguma coisa de política geral seria necessário. Agora, por que isso não foi feito nos governos do PT? É uma pergunta, né? Porque o PT ficou no governo bastante tempo. Daria para fazer alguma coisa desse tipo, né? Joane? De fato. Nós temos aqui, na França, são 5 horas a mais, o fuso, são 5 Vamos horas e 9 finalizando, no né, Joane? Brasil, e na França já está um Agora pouquinho, na está França é ficando 10, tarde. 10 horas, 10h10, 10h05. Vamos 10 e, finalizar, 10 e então, né? 10. A gente pode finalizar, não é? Eu gostaria de destacar uma coisa que eu acho que pertine muito, está muito conectada a esse debate agora que a gente está fazendo, inclusive sobre, não só sobre o trabalho, sobre a economia, sobre a política, sobre o Brasil, sobre o mundo, né? O Florestan Fernandes, ontem, se estivesse vivo, teria feito 100 anos, Isso. grande patrono da sociologia brasileira. O Celso Furtado, se estivesse vivo, no dia 26, faria 100 anos também, né? Então, esse é Isso. o ano do centenário dos dois. Isso. Sem dúvida alguma, dois grandes intelectuais importantíssimos para entender o nosso país. Fico me perguntando muitas vezes assim, como essas pessoas leriam o Brasil se estivessem vivas agora conosco aqui. Eu penso que, considerando a produção de pesquisadores como eles, ao lado deles estão grandes pesquisadoras também. Por exemplo, a Lélia Gonzalez foi citada aqui hoje pela professora Helena, né? Importante autora do pensamento, não só importante para o feminismo, para o pensamento feminista, mas uma importante autora para o pensamento social brasileiro, Sim. para o pensamento social latino-americano, né? E pouco lida, não é? Pouco aparece nos cursos de ciências sociais a Lélia Gonzalez, os ciências sociais pelo Brasil e outros cursos também de ciências humanas. Penso que agora, com o boom que o feminismo está tendo como teoria e como projeto político, né, com toda a sua diversidade, a Lélia Gonzalez acaba também, não é, sendo visibilizada com isso, que é muito importante. Além da Lélia Gonzalez, a gente tem uma autora muito importante também nos estudos do trabalho, nos estudos da desigualdade socioeconômica, nos estudos que envolvem a divisão sexual do trabalho também, que é a professora Eliette Safiotti. Sim. A Eliette Safiotti, né, que foi professora da Unesp, ela formulou o conceito de nó,
muito similar, algo muito parecido com a perspectiva de interseccionalidade que veio da Jill Collins, e também com o debate feito no conceito de consubstancialidade com a professora Danielle Kergoat e você mesma, né, professora Helena? Então, eu faço esse comentário, lembrando do centenário do Florestan, do centenário do Celso Furtado, para não deixar de lado... Cinquentenário da Eliette, 50 anos da Eliette. Cinquentenário da Eliette Safiotti, né? Então, uma autora fundamental no estudo do trabalho, já estava falando de nó, quando talvez não se falava em... quando certamente não se falava de interseccionalidade, né? E muitas vezes nós vamos lá para a França, nós vamos lá para os Estados Unidos, nós vamos para a Alemanha, e não vamos para o Brasil, onde nós estamos com os nossos pés fincados. Então, esse debate nacional, internacional, local, global, né, é um debate que envolve, inclusive, o lugar das mulheres pesquisadoras também. Né? É um lugar que envolve os pesquisadores, as pesquisadoras nacionais também, e que estão conectados com o mundo, que estão em diálogo com o mundo. Então, conectados, inclusive, com autores clássicos, como Marx, como Durkheim, como Weber, né, no caso da sociologia, mas também com outros autores fundamentais, né, em outras áreas do conhecimento, como na história, na antropologia, na ciência política e em outras mais. Então, a Eliette Safiotti, a Elizabeth Souza Lobo, né? Eu estou formulando. Sim, tá bom. Desculpe, estou formulando. Ok, professora? Eu estou apenas formulando para poder avançar. Normal, né? Então, Elizabeth Souza Lobo, né? E pessoas que estão aqui conosco, você, Helena Irata, a Márcia Leite, né? A Márcia, inclusive, é uma pessoa também, uma mulher, né? Que muito tem contribuído com os estudos do trabalho. A professora Ângela Araújo, lá também da Ciência Política na Unicamp. A professora Nádia Guimarães, na USP, né? E tantas outras professoras, digamos que antes da Thelma e antes de mim já tem uma marcha feita, né? E de tantas outras pessoas que estudam o trabalho, tem uma marcha feita e que precisamos considerar, não é? O rol, não é? De mulheres atuando nos estudos do trabalho e que tem uma grande contribuição para a compreensão dos fenômenos relacionados ao trabalho, à economia, à política, né? No nosso país. A Thelma está aqui citando Clarice Spence, da URGS, né? Enfim, e nesse sentido, eu lhe pergunto, né? Como você, Helena Irata, né? Uma mulher, né? Que se envolveu com os estudos, inclusive de que, dada a sua condição de imigrante, saiu do Brasil, foi para a França, penso que isso tem tudo a ver com o que você destacou na entrevista, do elemento autobiográfico, né? Como você, Helena Irata, né, percebe essa produção teórico-metodológica, analítica, né, feita na sociologia, nas ciências humanas de modo geral, sobre o trabalho, com a presença dessas mulheres, né, que tanto contribuíram para esse campo e para as ciências humanas e sociais como um todo? Eu acho que todas as pessoas que você citou, todas as pesquisadoras e professoras que você citou são pesquisadoras e professoras que trabalharam sobre a questão do trabalho, do emprego, da atividade profissional, etc., com uma lente de gênero, colocando o trabalho feminino, pensando as perspectivas de gênero, como é o caso mais diretamente de pessoas como a Beth Lobo, como a Eliette Safiotti, né, que trabalharam realmente sobre o lugar das mulheres na produção, o lugar das mulheres nas fábricas e o que significa para essas mulheres o fato de ter filhos, o fato de ter uma família, o fato de viver numa sociedade machista, porque a Eliette, embora no começo dissesse, na primeira edição, no prefácio, ela dissesse que ela não era feminista, depois ela se autocriticou e se afirmou feminista, né? Alguém como a Beth Lobo, desde o início,
ela colocou a sua presença na sociologia do trabalho como sendo uma presença na sociologia do trabalho e do gênero, mesma coisa em relação a Clara, a, a Nádia Araújo Guimarães, ou em relação a Márcia Leite, que trabalharam com questões relacionadas à mulher no trabalho, ou sobre uma perspectiva, uma lente para pensar o trabalho. Eu acho que elas enriqueceram, né, o domínio, a disciplina ou a subdisciplina da sociologia do trabalho com essa perspectiva que elas trouxeram, embora subordinadas e oprimidas enquanto grupo social, né, enquanto grupo social das mulheres, elas trouxeram a marca da sua personalidade de mulheres pesquisadoras, e acho que em condições bastante difíceis, que perduram até hoje, porque o Florestan, por causa do aniversário do Florestan, foi feita uma entrevista pelo Jornal da USP ao Fernando Henrique Cardoso, que eu pude assistir, e foram 3 pesquisadores homens, 3 jornalistas homens que o entrevistaram ao Fernando Henrique, quando há muitas mulheres jornalistas no Jornal da USP, e há muitas mulheres que eles poderiam ter convidado para fazer essa entrevista, e acabou sendo os maiores jornalistas do Jornal da USP que tiveram acesso, né, a fazer essa entrevista em homenagem ao centenário do Florestan Fernandes. Então, e a gente sabe todos os problemas que teve a Eleiette, todos os problemas que teve a Beth Lobo até conseguir ter um posto de trabalho na universidade. Então, acho que, de fato, quer dizer, é muito difícil, né, para as mulheres conseguirem, no mundo em que estão em concorrência direta com os homens, ter um lugar bastante, assim, de igualdade, digamos, ao nível da produção, de igualdade com os homens. Eu acho que é importante lembrar uma frase da Virginia Woolf, em que ela diz que para produzir, para criar, é necessário ter um espaço para si mesmo, né, um quarto para si, e que você, sem ter um espaço para si, sem dinheiro, você não consegue criar, escrever, etc. E eu acho que é uma verdade, quer dizer, as mulheres em geral têm menos espaço, né, ao nível das suas casas. Eu me lembro, por exemplo, que a Beth, ela tinha a Beth Lobo tinha uma mesa no quarto dela, e o Marco Aurélio, o marido dela, tinha um bureau, um escritório, né, com os livros dele, etc. Então, a gente tem menos espaço, inclusive, mesmo num casal progressista, né? E acho que é um problema que as mulheres são consideradas que devem ser altruístas e não egoístas. Então, ser altruísta é cuidar do outro, pensar no outro e não pensar em si mesmo, e o altruísmo é realmente uma negação da criação. Você, enquanto você está se preocupando com o outro, você não vai nem criar, nem escrever, nem fazer os seus artigos, nem ter um lugar na sociologia do trabalho, enquanto que se você tem que ser egoísta, o que é um defeito, considerado um defeito gravíssimo das mulheres, né? Você tem que ser egoísta para poder fechar a porta, deixar as crianças fora, deixar o marido cozinhar a sua própria comida e se dedicar a escrever. Então, acho que é um problema que é societal, né, da sociedade mesmo, e que é muito difícil resolver, porque
aí entra a questão da subjetividade, da intimidade, da relação amorosa, etc., que até hoje é considerado como sendo uma desculpa para perdurar essa situação, esse tipo de situação das mulheres e dos homens, né? Então, acho que para o punhado de mulheres que tem um nome na sociologia do trabalho que você citou, você imagine as milhares de mulheres que acabaram não podendo seguir uma via de universitárias, de pesquisadoras, de professoras, etc., e acabaram criando os filhos porque era importante e porque não é o marido que ia criar os filhos, ia ser elas, e que acabaram, embora tenham feito o seu doutorado, tenham sua tese, seu diploma, etc., acabaram não podendo fazer uma carreira universitária, uma carreira de pesquisadoras, etc., embora tivessem não só vocação, mas competência, estudo, né, cabedal, teórico, etc. E eu mesma conheço várias jovens pesquisadoras nesse caso, de que entre a família, as crianças pequenas, o marido e a dificuldade de conseguir um emprego, acabam sendo mães, né, principalmente, e deixando o trabalho acadêmico, acadêmico ou não, aos seus maridos, né? Sem falar no dilema da consciência, né, de que está fazendo uma tese e estudando, está deixando o filho, ou o contrário, está com o filho, deixa a tese. Várias pesquisadoras realmente reconhecem, né, essa dificuldade, essa luta histórica que nós temos. Então, professora, eu não sei como agradecer suas palavras sábias, sua valorosíssima contribuição para o nosso trabalho, enfim, que nós vamos continuar fazendo essa discussão e trazendo a pauta do trabalho e das mulheres, né, na nossa sala de aula e na nossa prática e na nossa postura, para a gente realmente tentar construir novas relações, né, nesse sentido. Sim. Obrigada. Bom, agradeço. Thelma e eu agradecemos, né, bastante, professora, pela sua aceitação. Quero destacar isso novamente. Para nós é muito importante contar com a sua contribuição. A nossa conversa hoje, a minha vontade seria de não sair agora, de ficar muito mais tempo, mas eu sei que não é por aí. As pessoas têm, sobretudo nesse contexto de pandemia, né, mil mundo de coisas para dar conta, sei dos seus compromissos. Mas é isso, eu quero muito lhe agradecer por esse momento. Agradecer a Thelma também, que é a minha colega de trabalho, mas partiu dela, né, a iniciativa de organização desse projeto, né? Então eu fico muito feliz com essa oportunidade que a Thelma também nos traz, não é? Enfim, eu espero que a gente possa se encontrar em breve, nós possamos conversar mais em breve. Espero que a gente possa fazer... Porque as fronteiras estão fechadas.